Boa noite a todos, aqui quem fala é o irmão Mateus. Estou aqui a convite do nosso reverendo Ricardo para estar dando o estudo bíblico dessa noite. E hoje nós falaremos sobre o tema, usando nossos sentimentos para a glória de Deus. É interessante nós observarmos que esse não é um tema tão comum em nosso meio, não é um tema que nós dispomos de muitos livros e muitas vezes nós passamos desapercebidos, como não lemos na Bíblia, sobre esse tema. Então eu achei que seria propício para nós nessa noite meditarmos um pouco sobre esse assunto e creio que com a graça de Deus sairemos daqui mais conhecedores da palavra de Deus quanto a esse tema importante para nós. Então, peço que os irmãos que têm a folha em mãos possam me acompanhar na leitura dessa nossa introdução do estudo. Na presente era não é difícil perceber uma ideia circulante em muitos meios, a saber, uma hipervalorização dos sentimentos do homem e do próprio homem em si, evidenciado por frases como: nada errado se te faz feliz, siga o seu coração, ou até como disse o célebre cantor Renato Russo, fundador e vocalista da banda Legião Urbana: nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Então, nós vemos aqui que é algo circular. Eu peguei uma música dos anos 90, mas é uma ideia que perpassa as músicas de hoje. Nós vemos que muitas músicas que nós muitas vezes ouvimos falam sobre um sentimento, seja o que o cantor e a banda está propondo, seja algo que eles querem transmitir a nós, um sentimento de paz, um sentimento de alegria, um sentimento de reflexão sobre o mundo em que vivemos. Então não é difícil encontrarmos esse assunto no meio, é muito circulante nas nossas redes sociais, nós vemos em todos os momentos pessoas falando sobre sentimentos, seja de alegria, seja de ódio, seja de raiva, seja de medo, de preocupação com o futuro. Isso não está distante de nós. Esse conceito citado acima nos revela pelo menos duas coisas. Primeiro, que os sentimentos constituem uma parte importante do ser humano, visto que muitos o superestimam em detrimento de outras constituições humanas, como desejos, vontades, pensamentos, raciocínios e crenças teológicas ou religiosas. Então é importante a gente perceber que os sentimentos acabam sendo como um tipo de guia, um tutor, ou, como é mais popular hoje em dia, um coach, né? Algo que lhe diz como que você deve agir nas determinadas situações da vida. E isso é interessante porque há muitas outras coisas que podemos utilizar para ser nossos guias: os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos pensamentos e principalmente a nós cristãos, as nossas crenças religiosas, aquilo que Deus nos diz para pensar. Mas muitas vezes o sentimento acaba tomando esse lugar de primazia em nossa vida e ele acaba nos guiando nas decisões que temos que tomar nessa vida. E um segundo aspecto é que o homem precisa de algo que o guie a tomar decisões nessa vida. Neste caso, como podemos ver aqui por essas frases e esse trecho dessa música que escolhemos, os sentimentos. Então, muitas vezes o sentimento, como eu acabei de dizer, ele acaba sendo o guia, ele acaba sendo um condutor nas decisões que temos que levar, pois nós mesmos sabemos que muitas decisões nós temos que tomar todos os dias e que essas decisões influenciam a nós e a nossa família. Então, acho que já se mostrou relevante que os sentimentos são algo que estão com um papel importante na sociedade. E por causa disso, no estudo bíblico de hoje, nós faremos uma análise bíblico-teológica dos sentimentos em pelo menos duas perspectivas. Primeiro, como que o mundo enxerga os sentimentos, como que as pessoas lá fora, aqueles que não creem em Cristo Jesus como Senhor, veem os sentimentos, como que eles enxergam eles, e depois nós veremos como a Bíblia nos ensina a usar nossos sentimentos. Será que é da mesma maneira que o mundo usa? Será que é diferente? Será que é complementar? Então são perguntas que nós buscaremos responder aqui. Muito bem, então, primeiramente, nós vamos começar com alguns conceitos. Então, como o mundo enxerga os sentimentos? Para não ficar muito como um monólogo, vou pedir para que a nossa irmã Cília possa ler esses 2 primeiros parágrafos. Com o mundo, queremos dizer o sistema de rebelião e orgulho que busca eliminar
questionar Deus e seu governo, sob a influência do diabo e seus anjos. Ou seja, o mundo é constituído de todas as pessoas viventes na face do planeta Terra que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo e não o têm como Senhor e Salvador. Isso, muito bem. Então aqui é uma proposta de definição do mundo. Na Bíblia, dependendo do contexto do livro que nós analisarmos, nós vamos ver propostas de mundo. O mundo pode ser a criação de Deus como um todo, como sendo o universo, os planetas e nós como parte da criação de Deus, mas neste ponto específico nós veremos o mundo como esse sistema que é totalmente oposto à lei de Deus, um sistema que busca adeptos, ou seja, pessoas que o sigam e que ensina essas pessoas uma determinada forma de viver totalmente oposta àquilo que Deus revela na Escritura, totalmente oposta àquilo que Deus quer que o homem faça. E é óbvio que isso não é uma influência por si só, mas há uma influência diabólica ou demoníaca aqui. E aqui nós temos alguns textos que vão fundamentar isso, principalmente na primeira epístola de João. João trata muito sobre o mundo e sobre as constituições do mundo, dizendo que o mundo jaz no maligno, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então são apenas alguns textos que nos embasam nesse conceito. Marcelo, por favor, o próximo parágrafo. Definiremos sentimentos como o modo da alma de compreender ou interpretar uma situação. Sentimentos tendem a ser nossa percepção de algo, muitas vezes de modo binário. A coisa é boa ou má, quente ou fria, divertida ou não. Sentimentos normalmente são nossas percepções sensíveis imediatas do que está acontecendo ao nosso redor, ou também em nós. Encontramos em passagens que falam de coração, ainda que a palavra em hebraico tenha como significado principal o lugar do seu interior de uma pessoa, seus desejos, emoções, volição e pensamento. Bem, então aqui é uma proposta para que a gente consiga entender ainda um pouco mais. Nós vimos o que é mundo, mas também nos faz sentido pensar o que é sentimento, pois muitas vezes nós sentimos, mas não entendemos o que sentimos ou como é o processo de sentir. E essa proposta eu achei bem interessante, ela não é uma proposta minha, ela é uma proposta de Gerhard, no seu livro Reconstruindo o Coração, Rumo a uma Teologia das Emoções, publicado pela editora Monergismo, um excelente livro, atualmente só tem e-book, de poucas páginas, mas muito profundo, e ele vai nos dar esse conceito muito objetivo, que é nada mais, nada menos do que como nós compreendermos ou interpretamos uma situação. Por exemplo, poxa vida, estou dirigindo, meu carro quebrou. Eu tenho diversas opções do que eu vou sentir nesse momento. Eu posso sentir frustração, puxa, vai me atrasar no caminho do trabalho. Posso sentir uma certa gratidão a Deus, falar, poxa, gratidão, o carro quebrou, sim. Mas se nós entendermos como que Deus cuida de nós e entendermos um pouco mais sobre a providência, podemos pensar, poxa, o carro quebrou, mas poderia ter sido pior. O pneu poderia ter saído, o carro poderia ter capotado, poderia ter caído da ponte. É uma visão pessimista, mas é uma ideia do que nos dá de como nós lidamos com as situações. Então, são as nossas percepções sensíveis. Essas percepções que nós temos geram em nós reações. Aí surgem os sentimentos, alegria, felicidade, tristeza, raiva, ira, preocupação, medo, e tudo isso tem uma influência sobre nós. E aqui nós podemos ver que a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, trata dos sentimentos muito relacionados à palavra coração. Nós sabemos hoje que o coração ele é um órgão que bombeia sangue para o resto do corpo. Ele não é um órgão que pelo menos é caracterizado como o perceptor, aquele que analisa as situações. Nós sabemos que isso vem do nosso cérebro, pelo menos em primeira instância. Porém, no Antigo Testamento fazia sentido pensar nesses órgãos, não só no coração, mas também no sistema digestivo. Por quê? Quando as pessoas sentiam uma emoção muito forte, como medo ou alegria, nós temos uma sensação no nosso intestino, aquele famoso frio na barriga ou borboletas no estômago, que é um conceito bem comum. E era isso que eles pensavam. Mas no Antigo Testamento, essa ideia de coração vai ainda muito mais longe. Vai a ideia de que abrange não só os sentimentos e emoções, mas também todos os desejos, todas as vontades e todos os pensamentos do homem. É algo bem completo. Mas para nós fica esse conceito de que os sentimentos são nossa percepção imediata diante de uma situação.
Muito bem, eu vou continuar lendo aqui, obrigado, irmã Cirne. Agora, no parágrafo 3, abordaremos 3 ideias que o mundo tem sobre os sentimentos. Primeiro, que o homem é bom e os seus sentimentos também. A sociedade é que os corrompe. Essa é a primeira ideia. Segunda, que os sentimentos devem ser governados pela razão. E os sentimentos não são tão importantes assim. Considerem esse. Então, essa é uma segunda ideia, totalmente oposta à primeira. E a terceira ideia é quase um complemento à primeira. Que o que importa é o aqui, é o agora. E o que eu sinto é mais importante. Então, são 3 ideias. São 3 ideias que muitas vezes nós pensamos, poxa vida, são ideias até um pouco extremas, né? Será que as pessoas pensam mesmo assim? E eu espero mostrar para vocês e que a gente possa analisar que essa ideia muitas vezes não está escancarada e muitas pessoas nem percebem que levam isso como lema de vida. Mas suas atitudes, seus pensamentos, seu comportamento demonstram que elas se encaixam em um desses 3 padrões. Então vamos à primeira ideia. A primeira ideia, ela foi muito popularizada por Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo social, teórico político e escritor suíço, que disse a famosa frase, entre aspas, né? Estamos condensando a ideia dele: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Isso aqui está no livro de Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social, onde ele vai discorrer sobre como funcionam os sistemas de organização social, como funcionam os contratos e como o governo estabelece leis sobre a liberdade do homem. Mas a ideia é muito interessante, pois nós percebemos que o quê? Que uma tentativa de fugir até mesmo da nossa responsabilidade sobre determinadas ações é que dizendo, não, todos nascemos bons, mas quando nós vamos à sociedade nós somos corrompidos. O problema está na sociedade, o problema não está em nós. O problema está no que as outras pessoas pensam, o problema não está em mim. E acaba tendo uma ideia de que os sentimentos eles afloram conforme o mundo que a gente vive. Vai ficar um pouquinho mais claro. Imagine, muitas pessoas, se fossem abordadas ao caminhar na rua e questionadas se elas se consideram boas, provavelmente com uma risada de canto de boca dirão, eu acho que sim, eu não mato, eu não roubo, eu trabalho das 8 às 6 todo dia, pego o trem lotado, cheio, para cuidar da minha família, eu acho que eu sou bacana, eu acho que eu sou legal, acho que Deus deve olhar lá de cima para mim e dar um joinha, falando, não, você está indo bem. Isso aqui até é um exagero. Mas será que não acontece? Muitas vezes as pessoas têm padrões morais muito baixos e elas consideram que só por fazer isso elas serão chamadas boas. Ou melhor, outras pessoas poderão até dizer, olha, eu até tento, mas não dá para viver honestamente nesse nosso Brasil. Quando dá tudo bem, a gente leva. Mas se a coisa apertar, a gente dá o nosso jeitinho brasileiro. Então olha que interessante. Essa pessoa está colocando a responsabilidade dos seus atos em como a sociedade o trata. Então o que ela vai sentir depende do meio que ela vive. Então ela não é má. O que é má é a sociedade. É a sociedade que força ela a pagar impostos altos, pagar R$8 na gasolina, pagar R$50 num quilo de carne. Mas eu não queria ter que ser desonesto no meu trabalho, mas eu não tenho opção. Então essa é a primeira ideia. É uma ideia comum e é uma ideia que muitas pessoas vão defender. Vão dizer que a sociedade é o problema, mas dificilmente irão reconhecer que elas fazem parte da sociedade. E aí é o ponto que isso cai por terra, porque a ideia é que o quê? A sociedade é composta de pessoas. Então, se a sociedade é composta de pessoas, quem é que é o sistema corrupto dessa sociedade? São as pessoas. Somos nós. E aí cabe a nós reconhecermos ou não nosso papel como culpados. E muitas vezes nós vemos que é difícil para pecadores como nós nos reconhecermos como culpados das situações. Enfim, essa é a primeira ideia. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas ainda temos uma segunda ideia. Na segunda ideia vemos uma abordagem consideravelmente oposta à primeira, presente antes até do século I depois de Cristo, marcada pelo que nós podemos chamar de estoicismo.
fundado por Zenão de Eleia, que viveu entre 489 a 430 a.C. O que ele pensava? Ele alegava que as pessoas são parte de uma mesma razão universal, que os processos naturais eram regidos pelas leis da natureza e por isso o homem deveria aceitar seu destino como é. Ou seja, se mostravam insensíveis a tudo. Então o problema é que nós sentimos demais. O problema é que nós não pensamos no que nós fazemos. O problema é que nós queremos tomar decisões com nossos sentimentos, e isso está totalmente errado. Nós devemos pensar em tudo que nós fizermos. Os sentimentos não têm lugar na nossa vida. Era isso que eles buscavam. Para eles isso é corrigir o problema da sociedade. Falando, se nós formos assim, nós viveremos melhor. E foi difundida, ou seja, espalhada ainda mais com o iluminismo. Como talvez vocês lembrem, foi um movimento e uma revolta intelectual que surgiu na segunda metade do século XVIII, o chamado século das luzes. Então, nesse período, houve uma intensa resposta ao principalmente o domínio da igreja sobre as esferas públicas. Então, para eles enxergavam a igreja como um grande percussor do mal, pois a igreja não espalhava verdades científicas, apenas dogmas religiosos. Então, não era algo provado cientificamente, era algo que a igreja dizia que você tinha que aceitar pela fé. Isso não só isso, mas foi uma das principais constituições do iluminismo, ou seja, nós somos iluminados, pois temos em nós o despertar da razão, e a razão mudará a nossa sociedade para melhor. Então, enfatizava a razão e a ciência como formas de explicar o universo. Como que nós podemos explicar o mundo que nós vivemos? Unicamente e exclusivamente pela ciência e pela razão. Se nós não pudermos explicar por isso, então não é um fato. Uma proposta ousada até, não é mesmo? Então, a ideologia marcante aqui, nessa segunda ideia, como se tanto do estoicismo quanto do iluminismo, é o racionalismo. O racionalismo basicamente diz que tudo se explica pela razão, e ela é suprema sobre todas as questões da vida humana, colocando o homem no centro e deixando Deus de lado. Já que a fé cristã defende coisas sobrenaturais, como por exemplo, o nascimento virginal de Jesus Cristo, ou seja, Maria, quando concebeu Jesus, era virgem, ou até mesmo os milagres, como cura de paralíticos, cegos e aleijados, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, e a própria ideia de Deus, que não pode ser explicado por métodos científicos, tudo isso é totalmente oposto ao racionalismo. Então, o racionalismo combate essa ideia. Em outros termos, para ficar mais fácil de lembrarmos, eu só acredito vendo. Você está dizendo isso para mim, mas me prove cientificamente. Cadê os estudos? Cadê as provas? Cadê aquelas pessoas que entendem e estudaram para isso comprovando? É isso que eles pensam, que também não está tão longe de nós. Quando nós adentramos o meio acadêmico, como as universidades, ou até mesmo as escolas de ensino fundamental e médio, nós vemos pessoas que pensam assim, pessoas que ensinam assim, que pensam que a vida se limita basicamente ao que vemos e ao que tocamos. Não creem em realidades sobrenaturais, ou seja, que fogem do padrão natural das leis da física. E também aqui nós temos um problema, pois muitas coisas acontecem que ainda não podemos explicar. Muitas coisas até mesmo que áreas exatas como a física, a matemática, e até a própria ciência, que se constitui basicamente de teorias, não podem chegar a conclusões finais. E isso não quer dizer que aquilo não seja verdade. Tem uma frase interessante que diz: a evidência de ausência não é ausência de evidência. Ou seja, não é só porque eu não posso te provar que algo funciona assim, que aquela coisa não funciona assim. Simplesmente eu ainda não cheguei nessa conclusão. Simplesmente esse método não adentrou nessa conclusão. Mas pode ser verdade. Muito bem, então essa é a segunda ideia do racionalismo. Então nós vimos primeiro que o homem é bom, a sociedade o corrompe. Agora nós vimos que o problema é que o homem sente demais, ele deveria usar mais a razão. E uma terceira ideia que podemos ter é o existencialismo ateu. Quantos ismos, né? Mas é interessante porque toda vez que nós temos ismo, refere a uma ideologia, seja ela qual for. Então, por fim, na terceira ideia temos o existencialismo ateu.
a ideia de que o que importa é essa vida terrena. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso disse o apóstolo Paulo. Mas disse o apóstolo Paulo quando ele imaginava uma vida sem crer que a ressurreição dos mortos é uma realidade. Então, é isso que eles pensam. A vida se limita ao aqui, agora. Retratado na antiguidade pelos epicureus. Olha só que interessante. Era um grupo que era totalmente oposto aos estoicos, que são marcados pelo estoicismo. E os epicureus que diziam, faltou aqui, está entre aspas, mas eu vou dizer que estava entre aspas aqui: nós devemos viver o hoje, pois aqui é agora, é o que importa. Quando morrermos, acabou. Toda a existência, não há o porvir. Então, eles acreditavam que a vida é como se fosse uma linha, e quando chega ao fim dessa linha, acaba. Nós não. Nós, como cristãos, cremos que nossa vida terrena é apenas um pedaço de uma linha sem limites de extensão, que é marcada por uma vida eterna com Deus. Eles criam totalmente o oposto. E um dos principais expoentes dessa ideia do existencialismo ateu foi o filósofo, escritor e crítico francês Jean-Paul Sartre. Viveu de 1905 a 1980. Ele defendia a existência que precede a essência, ou seja, primeiro existe e depois determina a sua essência, através de suas ações e forma de viver a sua vida. Assim, o que ele pensava era: o homem nasce e como ele vive molda os seus padrões. Então o homem nasce neutro, e o que ele vai viver, o que ele vai decidir, escolher e sentir é o que vai definir o que ele é. É basicamente essa a ideia. Então, o existencialismo ateu é totalmente contrário ao existencialismo cristão. Por quê? A ideia de existencialismo não é o problema, pois nós cremos que nós existimos numa vida aqui. O problema é quando você limita o existencialismo até aqui e agora. Nós não, nós cremos no existencialismo que começa aqui e termina na eternidade. E essa é a grande questão. Porque para eles o homem é responsável por definir a sua essência e não Deus. Então, em todas essas ideologias, em todos esses pensamentos, quem está no centro? O homem. É o homem quem decide o que ele faz, é o homem quem decide o que ele sente, é o homem que toma o rumo do seu destino, da sua vida. E essa ideia também está presente em nossos dias, como frase, por exemplo: você está desperdiçando sua vida vindo à igreja, aproveite a vida. Porque para essa pessoa, a vida se limita ao aqui e agora. Para nós não. A vida se limita até onde Deus diz que se limita, a uma eternidade em glória com Ele, ou uma eternidade de sofrimento sem Ele. Ou até uma frase: só se vive uma vez. Essa daqui, o pessoal adora falar essa frase quando viajam, quando tem um dinheiro, estavam guardando um dinheiro, poxa vida, estou guardando esse dinheiro, mas aparecer uma oportunidade, eu vou lá. Então, é basicamente esses três conceitos que são mais populares no mundo. E estão enrustidos em várias ideias e pensamentos. Faça um teste, converse com uma pessoa, mas tenha uma conversa profunda com essa pessoa. Pergunte para ela: o que você acha? Nossa, como é que está a vida aqui? Como que você acha que nós estamos vivendo? Você acha que tem uma vida no porvir? Você acha que você é uma pessoa boa? Qual que você acha que é o problema do ser humano? São os políticos? São as guerras? É o futebol? O que você acha que é o problema? Muito provavelmente ela vai entrar em um desses três pontos. Ou ela vai falar que a sociedade é o problema e ela está corrompendo o homem, ou ela vai falar que o problema é que as pessoas sentem demais e pensam de menos, ou ela simplesmente vai falar que o negócio é viver o aqui e agora e sem se pensar no amanhã, viver como se fosse nosso último dia. Porém, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina sobre o que devemos sentir e como devemos ordenar os nossos sentimentos. E eu acho que aqui é o ponto-chave para nós entendermos a proposta do estudo. Então, na página 3, nesse tópico 2, parágrafo 1. Após analisarmos as ideologias do mundo quanto ao como usam ou deixam de usar os seus sentimentos, precisamos enfatizar que, para nós, cristãos presbiterianos, a resposta a qualquer cosmovisão ou visão de mundo que contradiga a Bíblia é a Bíblia.
Então, para nós, a Bíblia é a autoridade e é ela que traz toda a concepção de filosofia e psicologia. Ela é o antídoto para todo pensamento não cristão. Ela é a nossa única regra de fé em prática. Então, para nós que somos cristãos presbiterianos, uma vez que nós vimos como as pessoas pensam por uma abordagem filosófica, científica, psicológica, nós devemos ver o que a Bíblia diz sobre essas ideias. E vamos ver pelo menos 3 pontos que a Bíblia nos ensina sobre sentimentos. Primeiro, fomos feitos para a glória de Deus, como o texto que nós lemos no início desse estudo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E isso é tão interessante, porque Paulo, em uma frase, resumiu o propósito da existência humana, que muitas pessoas buscaram e não chegaram a essa conclusão. Buscaram na filosofia, buscaram na psicologia, buscaram na biologia, buscaram em todas as áreas do saber, mas o apóstolo Paulo, um judeu do primeiro século, convertido a Cristo Jesus, nos disse em uma frase: fomos criados para Deus para tal propósito, conforme registrado no Catecismo Maior de Westminster, abreviado como CMW, que é um dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que logo na sua primeira pergunta diz: qual é o fim supremo e principal do homem? Temos a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou se alegrar nele para sempre. Esse é o nosso propósito. É por isso que nós deveríamos viver. É por isso que o ser humano foi criado para viver. Então não há blocos ou seções em nossas vidas que fujam dessa verdade. Nosso chamado para sermos discípulos e seguidores de Cristo envolve levarmos a nossa cruz por amor de Cristo, todo dia, a todo instante, quando e onde estivermos. Vivemos diante da face do Deus vivo, seja em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, sozinhos em nossos quartos, apenas quando Deus nos assiste e nos observa. Tudo o que fizermos ou honrará a Deus ou irá desonrá-lo. E isso é extremamente interessante, porque quantas vezes nós passamos momentos do dia sem refletir se o que estamos fazendo, na onde estamos fazendo, agrada a Deus ou não. Aí você pode me perguntar: poxa vida, irmão, mas eu estava apenas assistindo uma série de TV na Netflix depois de um dia duro de trabalho. Eu entendo, e não cabe a mim julgar a intenção do seu coração, mas naquele momento, por que você estava fazendo aquilo? Você estava desfrutando de um lazer digno, um lazer plausível, concebível, lícito, para a glória de Deus? Ou simplesmente você estava tentando ter um tempo só para você, longe da presença do nosso Pai? E isso é interessante porque muitas vezes nós temos certos refúgios que usamos para fugir da nossa vida com Deus. Nós limitamos a nossa vida com Deus no domingo à noite, no domingo de manhã, na quarta-feira, na reunião de oração na sexta. Mas e os demais dias? E os demais períodos que nós temos? Deus tem a primazia sobre eles? Porque se tudo o que nós fizermos não fizermos por fé em Deus, nós estamos pecando. Como o próprio apóstolo Paulo diz: tudo que não provém da fé é pecado. E isso ele diz sobre pessoas que estavam em dúvida se comiam legumes ou carnes sacrificadas a ídolos. Quem dirá as situações mais importantes da nossa vida? Muito bem. Então, uma frase interessante de um teólogo presbiteriano norte-americano, R.C. Sproul, já falecido, diz assim: a vida deve ser vivida coram Deu, perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Esse conceito de coram Deu é um conceito que surgiu com os reformadores, totalmente oposto à ideia da Igreja Católica Apostólica Romana na época. Para eles, a vida se dividia em sagrado e secular, ou seja, tudo que eu faço dentro da igreja é divino, é bom, é lícito, mas quando eu saio para fora é uma vida separada, eu tenho que viver de outra forma. Só que os reformadores como Lutero, Calvino, como muitos outros homens que participaram da reforma protestante, disseram: não, toda a nossa vida nós vivemos diante da face de Deus,
Pois se nós vivemos para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, Deus está nos assistindo. Ele está diante de nós. Nós vivemos diante dele, como se nós habitássemos em Deus e tudo que fizéssemos pudesse ser visto por ele a olhos nus. Então, quando você come com a sua família, você faz isso diante de Deus. Quando você dorme, quando você se levanta, quando você escova os dentes e vai trabalhar, você faz isso diante de Deus. E a grande questão é: como está a sua vida diante de Deus? O que você está fazendo? Honra ou desonra Ele? Você faz essas coisas para fugir de Deus? Ou você faz essas coisas sabendo que Deus está te assistindo e você quer honrá-lo de todo o coração? E é essa a perspectiva. Não existe simplesmente o sagrado e o profano, o santo e o secular. Não, existe as coisas que Deus prescreve pela sua palavra que façamos e as coisas que Ele prescreve que não façamos. E isso em todas as áreas da vida. E aí a grande pergunta que nós falamos sobre glorificar a Deus, nós devemos glorificar a Deus, vivemos para a glória de Deus, mas e como glorificamos a Deus? Pois é muito fácil nós pensarmos, glória a Deus, Deus seja louvado, Deus é digno, enfim, mas o que significa isso em termos práticos? Como que eu posso hoje, amanhã, para o resto da vida glorificar a Deus? A Bíblia vai nos ensinar. Não é Rousseau, não é Sartre, não são os epicureus nem os históricos, mas a Bíblia vai nos ensinar dizendo que nós vamos glorificar a Deus obedecendo, cultuando, louvando, agradecendo, orando a Ele, confiando como Pai Nosso, utilizando os meios de graça como a oração, a leitura bíblica, o ouvir da pregação do Evangelho, fazendo boas obras, ou seja, obras para a glória de Deus por fé em Jesus Cristo, desfrutando das bênçãos terrenas, ou seja, desfrutando de um lazer na praia, de um clube, de uma partida de futebol, um jogo de xadrez, para a glória de Deus, como coisas boas, como coisas que não são ruins por si só, não é algo material e algo espiritual, mas são coisas que eu posso fazer para a glória de Deus, de forma correta em ação de graças, entre outros, há muitas outras formas. Por exemplo, isso é retratado na pergunta 104 do Catecismo Maior de Westminster, que vai dizer o que devemos fazer para cumprir o primeiro mandamento. E ele vai dar muitas outras formas que vocês poderão consultar mais tarde, porque se eu me delongar nisso, nós ficaremos aqui a noite toda. Mas o princípio não está distante de nós o glorificar a Deus, está perto. Devemos ter uma postura de responsabilidade em fazer isso e conhecer como fazer isso, através da Escritura. Irmão, mas você não citou os textos bíblicos. Não citei, porque também nós levaríamos uma noite toda, mas vocês têm acesso a todos esses textos bíblicos aí. E o interessante é que eu creio que nós quando ouvimos essas palavras, podemos nos recordar. Por exemplo, o Pai Nosso, nós lembramos de Mateus 6, Jesus nos ensinando a orar e confiar em Deus. Cultuando a Deus, nós podemos lembrar de Êxodo, na qual Deus queria libertar o seu povo para lhe prestar culto. Ou até em 1 Coríntios 14, que Paulo prescreve como deveria ser o culto. Louvando a Deus, não preciso nem me delongar mais, nós temos salmos dizendo: louvai o Senhor todas as terras, todos os povos. Está na Bíblia, cabe a nós reconhecer isso primeiro. Então, fomos feitos para a glória de Deus, esse é o nosso propósito, e é assim que nós devemos submeter os nossos sentimentos. Nós não fugimos do assunto, estamos ainda tratando sobre sentimentos. Segundo, fomos feitos seres inteiros por Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 a 27 nos ensina. Embora sejamos constituídos de uma parte material, o nosso corpo, órgãos, pele, osso, e uma parte material que nós reconhecemos tanto como alma, ora espírito, que são duas palavras intercambiáveis para a realidade material do homem. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que as duas são intrinsecamente, ou seja, bem juntas, são unidas a ponto de serem incompletos sem algumas dessas partes. Ou seja, quando a Bíblia fala que nós perdemos alguma das partes, por exemplo, quando nós morremos e formos habitar com Cristo na glória, nós estaremos incompletos. Por quê? Porque o nosso corpo faz parte do nosso ser. Assim como, por exemplo, o marido, ele é metade
com a sua esposa ele é um, ou seja, cada um é metade. São perspectivas que dizem que o quê? Que o ser humano em si, ele é inteiro, ele é uma unidade. Então, Deus nos criou inteiro. E isso é importante porque há muitas correntes filosóficas que têm um pensamento dualista, ou seja, o espírito é bom e a matéria é má. Ou seja, não, o problema é que eu tenho esse corpo aqui, esse corpo é pecaminoso, é a carne, é o mal. Agora, quando eu for habitar com Cristo na glória, o espírito vai estar bom, vai estar purificado, sem pecado, show de bola. Infelizmente, muitas pessoas têm essa ideia. Mas o problema não está no corpo ou simplesmente na alma. O problema é o seguinte: somos biblicamente orientados a crer que Deus criou o homem bom, mas o grande vilão foi o pecado. Qual é o maior problema do homem? São as guerras? Talvez. É a pobreza? Talvez. Mas de onde tudo isso flui? Do pecado. Do simples fato de desobedecer à lei de Deus. De onde é que surgem todos os males que nós temos? De desobediência à vontade revelada de Deus na Escritura. As guerras surgem disso. A pobreza, a injustiça social surge disso. Então o pecado é o nosso problema, não é a carne, não é o nosso corpo. Então a corrupção que nós temos, que veio do pecado, é um outro extremo, pois ela não afetou só o nosso corpo, mas também o que nós sentimos. E é aí que está o problema. Diferente do que os filósofos gregos pensavam, o problema não é que eu tenho um corpo e preciso ser livre através de um espírito puro, inconcebível, que flutua no ar, está livre de tudo que fica nessa terra. O problema está que o pecado, ou seja, o meu desejo, a minha inclinação de fazer o que é mal, afetou todas as minhas faculdades. Não só o meu corpo, mas também o que eu sinto, o que eu penso e o meu desejo. Ou seja, o que eu sinto também é corrompido pelo pecado. Eu posso ter sentimentos ruins, sentimentos que não agradam a Deus. E aí, a solução para isso é a perspectiva correta de nós mesmos. Temos que ter essa perspectiva sobre nós, que a perspectiva é que Deus nos criou Deus criou o homem bom. Nós fomos corrompidos pelo pecado. Nós fomos redimidos, nós os que cremos, fomos redimidos por Cristo, mas ainda o pecado habita em nós até o último dia da nossa vida aqui na terra. Só seremos totalmente livres do poder do pecado quando nós formos assuntos ao céu, com Cristo na sua segunda vinda, onde teremos corpo e alma ligados, completos, livres de todo tipo de inclinação ao pecado. É essa a ideia, é essa a proposta, e é esse o ensinamento correto que a Bíblia nos ensina. Então, também, voltando à ideia de que somos um ser inteiro, nós temos que lidar com todos os atributos, ou seja, as qualidades que Deus nos deu, as vontades, os desejos, os sentimentos e pensamentos, e subordiná-los, moldá-los a como Deus quer que usemos, submetendo eles, ou seja, colocando debaixo, e não jogando eles fora, não chutando para fora da nossa vida. Os sentimentos, eles são parte importante do nosso ser, pois Deus nos fez seres sentimentais, não no mau sentido, no sentido melindroso, daquela pessoa que se magoa, que se chora com tudo, mas sentimentais, pois nós sentimos alegria, tristeza, ira. Nós temos esses sentimentos, e esses sentimentos foram dados pelo próprio Deus. O fato de sentirmos é uma dádiva de Deus. Então, assim como os nossos pensamentos, como as nossas vontades, como nossos pensamentos, palavras e obras, nós devemos submetê-los à revelação bíblica, a como Deus quer que usemos para a sua glória. Pois se fomos criados para a sua glória, os sentimentos que nós temos devem ser usados para a glória de Deus. E aí que nós vamos ter o terceiro ponto. Os sentimentos, eles devem ser utilizados junto com todas as nossas outras faculdades para a glória de Deus. E aí nós voltamos àquela pergunta número 1 do Catecismo Maior. É interessante notar que o fim supremo do homem, defendido pelo Catecismo Maior de Westminster, segundo este interpreta a Bíblia, inclui um sentimento, a alegria. Ou seja, o catecismo mesmo diz, vocês devem viver para a glória de Deus, vocês foram criados para isso, mas vocês também foram criados
para se alegrar em Deus. Então é esse o conceito de que o meu sentimento faz parte do propósito de Deus para mim. Não somos orientados a colocar os sentimentos nos pedestais de nossa vida que nos guiam em tudo o que faz. Mas também nós não somos ensinados a deixar eles de lado e viver como simplesmente seres racionais. Mas sim a usarmos ambos para a glória do Senhor. E a própria Escritura nos diz isso. Nessa tabelinha nós vamos ter alguns textos que nos ensinam a como nos alegrar corretamente. Por exemplo, em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja que eles devem ter um sentimento de alegria no Senhor. Então a alegria que eles deveriam ter, todo o sentimento de felicidade que eles deviam ter, deveria ser em reconhecimento a Deus. Você pode falar isso é algo simples. Muitas vezes não. Quantas vezes nós nos alegramos por tantas coisas, mas não nos alegramos em Deus? Nós deixamos de sentir alegria pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nós deixamos de sentir alegria quando nós vamos aqui ao templo, à igreja, congregar-nos com os nossos irmãos. Deixamos de ter alegria por poder ouvir a pregação sadia da palavra de Deus. Deixamos de sentir alegria quando lemos a Bíblia. Então, será que não cabe a nós uma correção para esses sentimentos? Tentar usar esses sentimentos para a glória de Deus? Poxa vida, eu vou refletir sobre isso. Eu estou aqui, pleno século 21, muitas igrejas são perseguidas em muitos outros lugares, mas eu tenho o privilégio de estar com uma Bíblia aberta falando de Deus. Que alegria é poder ter esse privilégio. Então, a alegria contribui para o exercício nosso de glorificar a Deus. E é esse o ponto. Então, todos os nossos sentimentos podem e devem ser usados para esse propósito. Nós devemos então nos alegrar corretamente, mas também nos entristecer corretamente. Fala, irmão, Deus não quer que você fique triste, Deus quer você sempre feliz. É um exagero, não? Eu já ouvi isso em muitas igrejas. Muitas igrejas dizem que Deus quer sempre você e eu felizes, e Ele não quer ver nosso mal, Ele não quer que o pneu do seu carro fure, que você não receba seu salário no 5º dia útil. Mas não é bem assim. Nós vemos pela própria Escritura que é um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de se alegrar e o tempo de se entristecer. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, a tristeza pode fazer parte da nossa vida de maneira sadia. Não nos entristecemos por coisas frívolas. Por exemplo, eu me entristeci porque aquele meu colega de trabalho teve aumento de salário e eu não. Poxa vida, você está tão descontente com o que Deus te deu a ponto de não se alegrar com o seu irmão que está alegre? Ou pelo menos seu colega, ele pode até não ser crente, mas foi um benefício para ele. Então, esses textos nos demonstram isso. Ou muitas vezes nós temos que nos arrepender, nos entristecer pelos nossos pecados. Muitas pessoas hoje apenas querem viver o melhor de Deus para nossas vidas. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida, eu quero ficar alegre, eu não tenho espaço na minha vida para choro. Poxa vida, e quando é que você confessa o seu pecado diante de Deus? Você confessa alegre, sabendo que você pecou contra Deus? Nós fazemos isso no culto público, nós confessamos os nossos pecados. E eu creio que sim, há um momento para se alegrar, depois que nós recebemos o perdão de Deus. Mas vejam, a tristeza contribui para as nossas atividades visando a glória de Deus. Irmão, mas até a ira, sim, até a ira. O próprio apóstolo Paulo diz, citando o Salmo 4, não ponhais debaixo do sol a vossa ira. Ou seja, quando você se irar, sendo por algo justo, como alguém que sofreu algum delito, uma pessoa que foi morta, assassinada, uma pessoa que foi roubada, ou uma pessoa que não está recebendo benefícios, um pobre, um carente que está lá no fim do mundo, que não tem auxílio, não tem ajuda, as pessoas sendo perseguidas por causa do Evangelho, isso nos deve despertar uma ira contra a malignidade do pecado. Falar, nossa, como isso é horrível, isso é injusto, tenho ódio do pecado. E isso tem um grande propósito nas nossas vidas, pois se nós sentimos ódio do pecado, nós vamos cada vez mais nos desvencilhar do pecado, deixamos ele de lado, pois é algo odioso. Mas a Bíblia ensina, não fique muito tempo irado,
ire-se pelo que é certo e não fique muito tempo irado. Odiarmos corretamente. O próprio Jesus elogia uma das igrejas que recebe a carta de Apocalipse, dizendo: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus se coloca como alguém, mesmo que falando em linguagem humana, que odeia determinadas coisas e elogia seus filhos por odiarem o que ele odeia. Poxa, forte. Sim, é forte, mas é bíblico. Odiarmos as coisas que Deus odeia. E amarmos corretamente. Muitas pessoas amam muitas coisas hoje. Amam o poder, amam o dinheiro, amam de forma exagerada seu cônjuge, sua família, seu trabalho. Mas a Bíblia nos ensina a amar corretamente. Por exemplo, em Efésios 5:25, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a Bíblia ensina como o marido vai amar a sua esposa. Ele não nasce aprendendo isso, não é a sociedade que vai dizer ele fazer isso, ele não pode só pensar na sua esposa e querer bem, mas ele deve sentir algo pela sua esposa, no mínimo, demonstrado sim por palavras, por obras, por atitudes, mas há um sentimento envolvido. Portanto, irmãos, nós podemos tirar algumas conclusões até aqui. Devemos evitar, no mínimo, dois extremos muito comuns no meio evangélico brasileiro. Primeiro, Deus nos fala através dos nossos sentimentos. Essa daqui é batata. Quantas vezes eu ouvi isso, e é muito popular no nosso meio. Falar: irmão, Deus está falando aqui no meu coração, tralalá, tralalá, tralalá. O problema é, se Deus está falando e não está registrado na Escritura, como que você sabe que é o próprio Deus e que não é outro ser, seja um demônio, seja a sua própria consciência te ditando coisas? Ah, não, é porque eu tive uma impressão forte, eu estava no culto. Isso não diz muita coisa. Nós vimos que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Como sabemos que algo é verdade? Pela Bíblia. Ah, irmão, mas eu queria uma resposta específica para o problema que eu estou passando. Aí há o convite de Deus para nós sermos maduros espiritualmente, percebendo que não há respostas fáceis, nem simples, nem diretas para muitas coisas das nossas vidas, que devemos aliar o conhecimento bíblico ao bom senso. Que emprego eu devo escolher? Como eu devo trabalhar? Com que pessoa eu irei casar? Será que isso é tão importante a ponto de Deus ter que descer com um anjo do céu, escrever no rolo e falar: toma sua resposta? Mas isso é muito... é uma palavra até forte, mas é muito humanismo nosso pensar que nós somos o centro a ponto de sermos tão importantes e de exigir de Deus uma revelação que Ele já fechou nos 66 livros da Bíblia. Então isso é importante, porque nos faz ser maduros. Nós não dependemos de pessoas nos dizendo o que devemos fazer, pessoas que se dizem inspiradas por Deus, mas nós temos o livro, o santo livro inspirado por Deus, com 66 livros nos convidando a ler e a meditar nele. Então, é perigoso. Cuidado, não confie nos seus sentimentos. Ainda que você seja chamado hoje a usar seus sentimentos para a glória de Deus, cuidado. Analise, reflita. O que eu estou sentindo pode ser usado para o benefício de Deus, benefício da igreja, para a minha edificação espiritual, ou esse sentimento está querendo me levar por um caminho ruim? Ah, eu sinto tanto afeto por aquela pessoa, mas ela não é cristã, mas não tem problema, né? Depois Deus converte o coração dela. Cuidado, muitas pessoas foram afastadas de Cristo por isso, e até na Bíblia, pois o próprio Deus disse: vocês, quando estiverem na terra de Canaã, não se ajuntem com os cananitas. Por quê? Porque eles corromperão o vosso coração e vocês se voltarão a outros deuses. Dito feito, eles seguiram seu coração pecaminoso, seus sentimentos ruins, não usaram da maneira certa e pecaram contra Deus, se adulterando com outros deuses. Então tomemos cuidado, irmãos, que possamos usar nossos sentimentos de forma correta. E a última aplicação que eu creio ser fortuita e oportuna para nós é que os nossos sentimentos não devem ser reprimidos totalmente. Alegrai-vos outra vez, vos digo, alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo. Os sentimentos que temos são bênçãos de Deus e podem ser utilizados para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o nosso benefício espiritual. Isso é um perigo especial para nós, pois muitas vezes nós enfatizamos em uma ênfase boa no estudo bíblico, no estudo teológico, na formação bíblica teológica, mas isso
como um mero estudo, não vai ter para nós nenhum benefício se nós não praticarmos aliado ao que nós sentimos. Tanto é que todos os nossos pais, aquelas pessoas que vieram antes de nós, os puritanos, os reformadores, eles falavam com muito amor do que eles criam. Eles defendiam a fé cristã não somente com um livro escrito como um filósofo escreve uma ideia, mas eles falavam colocando o seu coração nisso. Eles colocavam a sua alegria, a sua tristeza, o seu ódio contra os pecados no que eles escreviam. É perceptível quando a gente lê as obras de João Calvino, quando a gente lê os puritanos, a gente vê que eles não só nos ensinam o que devemos crer, mas que isso também deve ser aliado ao que a gente sente. E isso cabe a nós nos educarmos quanto. Pois se nós não buscarmos mudar a forma que sentimos, uma vez que agora somos transformados por Cristo Jesus, somos nova criatura, o velho homem estará todo dia batendo na porta e vencendo de nós, nos dizendo como devíamos sentir no velho homem. Irmãos, creio que seja isso. Espero que possa ter contribuído com a edificação de vocês. Que Deus possa nos abençoar, que possamos, nesse mundo onde os sentimentos são tão distorcidos, que nós possamos usá-los com tudo que temos e tudo que somos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.